Olá, Centelha Divina, Adriana Alcântara falando. Eu quero convidar você a uma reflexão aí para quem está interessado em seu processo de despertar, desenvolvimento pessoal. Estou compartilhando uma vivência. Como diz a Bíblia, testemunho e exemplo é o que mais nos motiva a nos inspirar e refletir de forma mais profunda. Recentemente eu estava no Instagram lá, abri o Instagram e pulou, literalmente apareceu um Reels, não sei se minha pronúncia está correta, meu inglês não é nada, né? Do Jota entrevistando uma pessoa que até aí para mim era totalmente desconhecida. E o Jota pergunta assim: Jacob, perdoe-me se a pronúncia estiver errada, eu acho que é Jacob Pietri. Você acredita em Deus? E ele fala não. E o vídeo, como é no Reels, quando aparece assim na nossa tela, é curto para depois a gente procurar e escutar o conteúdo completo. Quando eu ouvi aquele vídeo, eu senti, falei assim, eu quero saber o motivo dele. Primeiro ponto tá aqui. Não julguei, não pensei, ai que horror. Não, verdadeiramente, qual o motivo dele? E saí procurando, eu falei, onde eu encontro, porque eu preciso, era como uma necessidade, eu quero ouvi-lo, quero ver o motivo dele. E eu não acredito em acaso, procurei ele no Jota, não encontrei na hora, fui para o perfil do Jacob. Não encontrei o vídeo de imediato. Então, observando o perfil dele, eu falei, não se trata de alguém que não acredita, que não tem uma relação, melhor, retifico, que não tem uma relação com a força superior que eu chamo de Deus e também a maioria chamamos. Lendo o conteúdo dele. Eu falei assim, alguém que tem uma ligação com a força do bem, com algo que transcende a matéria. Então tem alguma coisa aqui que... Aí eu fiquei mais curiosa de eu encontrar o vídeo para ouvi-lo. Encontrei, uau! E quando eu encontrei, ele fala mais ou menos assim, que ele não acredita em Deus porque acreditar vem da mente. E aí ele cita, em resumo, tá lá no meu feed, tá, o vídeo. E ele cita até Tomás de Aquino, que fala que Deus não se explica, né? Deus é uma experiência, é sentir Deus. Então, quando ele fala não acredita, ele fala assim, eu não acredito, porque acreditar vem de um processo mental, de mais ou menos assim, é uma crença, é um conceito, passa pela mente, a mente engana e muitas vezes a gente questiona, que quando eu questiono demais eu fujo do conceito que também é bíblico quando fala lá em Hebreus da fé, né? Que a fé é você sentir, né? Acreditar em algo que você não vê, mas você sente. A fé está na força do sentir. E aí ele explica isso. E o que me chamou a atenção para esta reflexão? Que ao partilhar, algumas pessoas falaram assim, ai que horror. Eu falei, como assim, né? Tipo, não acredito em Deus. E eu falei, acho que essa pessoa que comentou isso deve não ter escutado o vídeo até o final. Por quê? Porque ele é impactante quando ele fala não acredito, mas se você se permite ouvir o motivo dele sem julgamento, no meu caso eu fui super surpreendida, com uma reflexão linda. E claro que foi mais fácil, porque uma parte da fala dele eu me identifico quando eu falo que nós temos que decidir se queremos viver uma experiência com Deus. Eu uso o termo acreditar no sentido assim, não acredito em nada, mas eu passo, a partir de agora eu falo assim, eu quero despertar a minha fé. Eu quero buscar, eu já percebi que quando se fala de Deus, eu olho para a natureza, olho para o inexplicável, e eu sei que existe uma força, eu posso não denominá-la de Deus. Existe algo maior, uma inteligência suprema que rege tudo isso. E aí eu volto para dentro e fala assim, tem algo que move, e eu escolher a fé, de desenvolver esse processo de fé, que eu ainda estou engatinhando, para que cada dia eu estreite meu relacionamento com Deus, independente
crença, que é aí que eu acredito que seja a essência, quando ele fala assim, eu não acredito porque acreditar vem do campo mental, né? Vem de crença, vem do que cada um ouve sobre Deus. Mas cada um de nós tem que, a sugestão é que cada um de nós busque, ao ler sobre Deus, ao estudar sobre Deus, ao ouvir conceitos sobre Deus, busque, que aí já é uma fala que eu costumo dizer, leia, estude, pesquise, seja lá o que for, mas sinta o que esta reflexão, esse conhecimento provoca em você. E Jacob fala isso, ele fala assim, não é acreditar com a mente, mas eu busco, tenho um relacionamento de sentir, experienciar e viver Deus. Olha que lindo, percebe que coisa linda? Ah, não acredita, para alguns que já vai lá julgando, sem ouvir. E no final, ele fecha com chave de ouro. Não basta dizer eu creio, eu creio, eu creio. Até porque Deus não é alguém. Deus não. A gente tem a figura humana de Jesus, né? Não vou aqui adentrar, me aprofundar, mas a gente fala assim, a história conta, idealizou um ser, o espírito, né? Mas a gente consegue aí alimentar a nossa mente, né? Com essa, que ainda necessitamos com a imagem de Jesus. Mas quando fala de Deus, nós somos convidados a desenvolver esta fé de sentir, de experienciar. E eu acreditar aqui, aí já é um ponto de vista, é o acreditar no contexto de além da mente. Aí é transcender. Eu acredito numa força, né? E aí eu busco, acredito é o primeiro passo. Eu decidir acreditar que tem uma força superior. Agora eu vou trilhar a jornada de experimentar, de ir além, de transcender, de sentir, de me relacionar com Deus de uma forma muito pessoal e única. Porque assim, cada um de nós tem um relacionamento único, uma experiência de sentir diferente. Cada um de nós que estamos no processo, e aí é o meu ponto de vista de desenvolvimento do amor, não o amor humano, um amor que não julga, que não tem ciúme, um amor que não é apegado, um amor que está lá em Coríntios, um amor universal, um amor que transcende as prisões. Cada um de nós tem experiências com a nossa vida, com a nossa matéria, com a nossa história, com a nossa família, que essa experiência é aqui que acho que Jacob é um ponto interessante que ele coloca, porque são conceitos que muitas vezes falaram assim pra gente de Deus. Você fala assim, caramba, dizem que Deus é pai, e é um pai tirano, um pai que castiga, um pai que julga, e a gente humaniza Deus. E a psicologia explica, dependendo da nossa relação com o nosso pai, a gente tem uma dificuldade de ter uma relação amorosa com Deus, e tudo é um processo. E aí a fé nos convida a esse processo de acreditar, assim, embora a expressão lá é acreditar no sentido, decida trilhar esse caminho para que você possa sentir e viver essa experiência. Então, em suma, a reflexão e a sugestão para vocês, assim, sempre que alguém for contrário ao que você acredita ou pensa, ou até sente, não sei, lembre-se de que verdade absoluta, no meu ponto de vista, são as leis universais. Lembre-se de se permitir ouvir os motivos. Você não precisa concordar com o comportamento, com a forma de pensar e de agir do outro. Você já entendendo que não precisa concordar, entendendo que cada um tem seus motivos, suas vivências, suas experiências, e começar a se educar. Eu passei e passo, mas eu era uma pessoa que tudo tá errado, tá certo. Quem me conhece quando eu era mais jovem, hoje eu me policio, eu falo assim, tá errado do seu ponto de vista, na sua experiência, e também tá errado hoje para você, bonequinha. Ó, cuidado. Cuidado, porque senão você vai entrar num lugar de julgar e de sentenciar o outro.
E nada como a jornada, nada como buscar olhar para o outro com compaixão. Eu não concordo com sua fala agressiva, eu não concordo com seu comportamento, eu não vou aceitar que você grite ou faça isso comigo. Mas eu compreendo que você deve ter seus motivos na jornada para usar mecanismo de defesa desta forma. Não aceito que grite comigo, mas eu evito julgar porque eu não conheço nada e com certeza são as experiências que, quando não trabalhadas, quando não curadas, quando a gente não passa por um despertar e aí sim, não basta crer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Buda, eu creio. Aí é crer com a mente, que mente engana, que entra em contradição com o que você sente, que entra em contradição com o que você faz. E até aqui, lembrando, essa contradição quando a gente sai da negação e percebe essa incongruência, e aí na jornada a gente vai alinhando até que um dia a gente se torne, congruente entre sentir, pensar e agir. Porque tudo é um processo, mas isso, por isso que eu falo que autoconhecimento é vida, autoconhecimento cura, autoconhecimento liberta. Para que a cada dia vá se depurando, vá se trabalhando, vá tendo a clareza interna, vá se alinhando e falar assim, uau, eu me pego muitas vezes, eu falo assim, Senhor, nós somos únicos, deixar bem claro, eu faço, Senhor, tem horas que eu sou tão reativa, embora não pareça. Tem horas que meu instinto é tão forte. Minha gata me morde, eu quero morder a gata junto. E aqui eu percebo o quanto eu tenho muito ainda que melhorar para vivenciar esse sentimento, esse despertar, essa conquista do meu eu espírito. E essa jornada consciente é incrível. Daí o convite me deu vontade de partilhar esse vídeo para falar assim, quantas vezes você julga, você nem ouve o outro porque pensa diferente de você. Por isso que nós temos as intolerâncias religiosas. Quantas vezes você condena e em nome da justiça você é injusto. Porque você condena várias vezes e repete essa condenação a todo instante. Quando você, em nome da justiça, você é injusto. Por quê? Porque o que é o conceito de justiça? Você comete um delito a partir do momento que você cumpre a pena, a obrigação para reparar esse delito e cumpre-se só uma vez, acabou. Tá pago, tá resolvido, tá kit. A justiça é isso. Mas o que é que nós fazemos? A pessoa paga a pena dela e nós ficamos condenando pelo mesmo delito. Isso acontece, eu faço ainda. É igual quando alguém vai lá, faz algo que a gente acha que, fulano errou comigo, me magoou. Aí a pessoa vem, pede desculpas, perdão, e de repente a gente até dá uma penitenciazinha para ela, fica sem falar um tempo. Em suma, e essa penitenciazinha faz com que a pessoa, depois a gente volte a conversar e ela sinceramente se desculpa. Mas a gente fica jogando na cara. Ou seja, nós somos muito hipócritas, E eu me incluo, porque a gente fala de justiça, mas sempre estamos condenando as pessoas várias vezes pelo mesmo, entre aspas, delito, Quando eu falo delito, seja qual for, Condenamos as pessoas várias vezes pela mesma falha dela, pelo mesmo desvio de comportamento. Eu ainda faço isso, mas é esse despeitar e esse sentir, essa decisão de estar atento para sair da negação e se esforçar todos os dias, todas as horas, todos os segundos. E eu tenho certeza, gostei muito de ouvir o Jacob e te convido
a abrir um pouco, se você achar que faz sentido, aí é com você. É tão libertador, sabe, quando você ouve as pessoas que pensam diferente, que têm suas crenças, que acreditam, e você entende que elas acreditam de acordo com o sistema de crença dela e não está errado. É a vida, é a experiência dela, mas você se permite ouvir e respeitar o ponto de vista do outro. Você pode se surpreender, porque quando o Jacob fala assim, eu não acredito em Deus, no meu caso eu fui impulsionada, eu falo assim, uau, deixa eu ver o motivo. E eu encontrei lá, falei, encontrei alguém que vive Deus. Existe coisa melhor do que experienciar Deus, sentir Deus, viver assim, entenda, viver nesse esforço, nessa jornada de a cada dia buscar estreitar o relacionamento para viver e sentir Deus. Este é o meu propósito. Enquanto espírito, a gente fala de propósito de vida, querendo fazer um monte de coisa, né? Grandes obras, mudar o mundo. Eu, Adriana Alcântara, tenho como propósito de vida, devo ter no meu planejamento reencarnatório, acima de tudo e antes de tudo, os meios podem ser fazer obra social, fazer trabalho, ajudar o próximo, porque eu sei que isso são os meios possíveis e carinhosos e amorosos para que eu cumpra o meu propósito de a cada dia eu, alma imortal, espírito imortal, possa sentir, possa viver Deus, viver e sentir meu mestre amado, mestre Jesus, porque no dia que eu conseguir sentir, viver, eu não terei mais medo de nada. Terei os medos naturais, né? Aquele medo, a gente também falando aqui um pouquinho de emoções, algumas emoções ou sentimentos são de preservação, não estou falando desse medo de proteção, do instinto, né? Mas medos e crenças e situações que ainda me impedem de ser totalmente livre, que também é uma das minhas metas, livre, porque liberdade tem a ver com a forma como a gente sente a vida. É isso, eu espero que esse bate-papo não tenha ficado tão confuso, mas resumindo aqui, a proposta desse vídeo foi, não existe acaso, né? Eu ouvir alguém dizer que não acreditava a Deus, eu acredito, não julguei, despertou meu interesse de ouvir os motivos dele e eu fui de alma e peito aberto e me surpreendi com a reflexão que já está assim alinhada. Quem me conhece aí na minha fala está muito alinhada com o meu propósito, que é não basta acreditar, é importante viver, experienciar Deus. Então eu quero agradecer aqui o Jota, ao universo que esse vídeo caiu assim na minha tela, e o Jacob, se eu estiver pronunciando seu nome errado, me perdoe, mas eu quero convidar vocês a isso, sabe? Todas as vezes que vocês encontrarem alguém que fala de Deus, que tem um pensamento diferente, porque essa pessoa tem uma crença diferente da sua, porque essa pessoa teve experiências diferentes da sua, e é um ponto de vista, a forma dela viver é diferente da sua, mas não existe certo e errado. O importante tanto aqui é saber de que a gente nunca prejudica o outro, nunca use, sabe, o nosso conhecimento, que a nossa forma de viver, de pensar, de acreditar, que a nossa crença nunca machuque, contrarie a lei do amor em relação ao outro. Porque com certeza a nossa crença, quando está em processo de apego no campo mental, baseado em coisas que ainda a gente está descobrindo e é tão afastada do caminho mais, o caminho acho que mais puro, que é o despertar a intuição, o despertar o sentimento, o despertar o sentir, o de querer e viver e se esforçar, porque é um caminho, eu tô só no caminho, aqui é um pontinho,
de escolher. Eu quero viver uma experiência com Deus que transcenda. Eu quero uma experiência espiritual com Deus, de sentir Deus. Eu quero, Senhor, eu sempre falo, Senhor, fortaleça a minha fé, porque aquela fé de que a gente entrega e sabe que o Pai está agindo na nossa vida e nos acalma. Só que às vezes a gente fala isso, mas faz o contrário e aí recalcula a rota, porque quando a gente decide viver, experienciar, eu preciso de um relacionamento muito particular, muito íntimo com Deus. Isso é único. Isso é rico, é transformador do que apenas repetir padrões de crenças com base na mente e interpretações, que muitas vezes é clara, que a fala já contraria o que está escrito nas leis do Evangelho. Mas a ideia é que a gente possa respeitar, porque amor é respeito. Que a gente possa, quando se perceber julgando o outro, fala assim, dá um passo para trás, deixa eu ouvir os motivos. Não concordo com o comportamento, não acho legal, não permito que determinado comportamento dessa pessoa, não vou permitir que se faça comigo. Por exemplo, pessoas que têm mecanismo de defesa, brigar, gritar, xingar, maltratar. Não, sinto muito comigo, não. Mas eu entendo que você deve ter seus motivos e espero que no tempo certo você se cure, que busque se melhorar. É isso, sabe? É não sair julgando, sentenciando, porque todos nós agimos e reagimos por motivos. E esses motivos, né, o motivo para essas ações estão lá desde a infância, quiçá de outras vidas. Mas esse vídeo tem como objetivo isso. Permita-se, tá lá no Evangelho, né? Não julgues. Então permita ouvir, permita escutar o motivo do outro. E quando dentro da gente, às vezes a pessoa tá falando, a gente fala, né? Já estamos julgando, e fala, calma, inspira, eu tô aprendendo, eu quero me melhorar, então eu tenho que aprender a ouvir o outro. Então, gratidão, vamos diminuir as nossas intolerâncias, vamos parar de sair sentenciando os outros, vamos buscar ouvir os motivos do outro, mesmo que a gente não concorde. É o ponto de vista dele, com o seu ponto de vista, e tá tudo bem, cada um tem sua forma de se expressar, cada um teve sua experiência. O importante de tudo é vivenciar o amor e o respeito. Um beijo no seu coração.